Senhor, por que há tantos debates acerca dos dízimos? Claro, não seria algo tão fácil, até porque se trata de dinheiro, se trata de tocar no bolso de alguns, não é? E quando se trata de tocar no bolso de alguns, aí nós vamos descobrir quem são os avarentos, né? Aqueles que amam o dinheiro e que querem só para si, de tal forma que isto é geralmente a maior justificativa, de fato, que pode explicar este embate, esta batalha, não é? Quando alguns dizem, mas eu tenho dúvidas sobre o dízimo. A verdade é que a maioria é avarenta, a maioria não quer entregar os dízimos, porque a maioria tem esse espírito, não é, de acumular riquezas e não dividir. Então daí o porquê esta grande guerra, esta grande batalha acerca dos dízimos. Eu tenho todo um estudo profundo que eu chamo de teoria geral dos dízimos. Eu geralmente, quando faço estudos bíblicos, eu gosto de apanhar de forma geral tudo acerca daquele tema. Eu gosto de buscar exaurir o tema. É assim que eu trabalho. Eu busco exaurir o tema, desde a origem até o final, a conclusão daquilo, em todas as áreas que eu possa pesquisar. Eu gosto geralmente de fazer assim. Daí o porquê eu tenho muitos estudos, são mais de 150 artigos teológicos que eu tenho escritos. Não é? Acerca dos dízimos eu tenho aí uma teoria geral dos dízimos. É um apanhado geral desde Gênesis a Apocalipse para entendermos de forma contundente acerca de todas as questões dizimais. Ok, mas eu vou deixar apenas aqui uma observação acerca de dízimo. Não esqueça o que eu vou dizer agora. Os dízimos, quando passaram a existir, não existia nem Israel, nem existia lei, nem existia graça. Ok? Pegou isso aí? Os dízimos, quando os dízimos passaram a existir, eles existiram antes de Israel, antes mesmo de Jacó, antes mesmo da lei de Moisés e antes mesmo da graça. Ok? E começou aonde? Começou exatamente no capítulo 14, do encontro de Abraão com Melquisedeque. Não há uma ordenança ali, e no entanto, Abraão entrega, não é, os dízimos a Melquisedeque. O dízimo de tudo. Guarde bem essa palavra. Abraão entregou os dízimos de tudo ao sacerdote Melquisedeque, sem que em Gênesis se pudesse encontrar nenhuma ordenança para tal ato. Foi a primeira vez que vimos falar em dízimo, foi ali, no capítulo 14 de Gênesis, precisamente no versículo 20, quando Abraão entrega a 10ª parte, porque dízimo é uma palavrinha do hebraico que significa a 10ª parte. Então, Abraão entrega a 10ª parte quando não existia Israel, quando não existia lei, quando não existia graça. E ele fez aquele ato. Depois, nós vemos também Jacó falando que entregaria os dízimos de tudo, antes mesmo da lei, da graça, ok? Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 22, ele também fala que entregaria o dízimo, ou a 10ª parte de tudo ao Senhor, sem que houvesse nenhuma ordenança. Tá? Estou falando isso só para você poder pegar aí já uma parte da teoria geral dos dízimos. Ok, então eu vou trabalhar aqui tirando dúvidas. Vou pegar algumas questões que me foram colocadas para a gente tentar refutar ou responder e tirar as suas dúvidas. Primeira questão aqui que me mandaram é o seguinte.
O Novo Testamento não fala sobre dízimo. Observando que eu não vou falar mais nem do Velho Testamento, já que vocês já estão cansados de saber da existência dos dízimos no Velho Testamento. Então nem vou falar, não vou me ater ao Velho Testamento. Alguém diz assim, tem que ter, o que falou no Velho tem que ter no Novo. Observe uma coisa, nem tudo que está no Velho tem que estar no Novo, senão seria uma repetição. E para ser uma repetição, por que da necessidade do Novo Testamento, então, se ele só seria repetição do Novo, do Velho? Então essa teoria é furada. Essa questão, está no Velho, tem que estar no Novo. Você precisa de um texto, tem que estar no Velho e tem que estar no Novo para você entender que aquele texto é uma ordenança. Não é por aí. Essa teoria é furada. Ok, então não vou falar do dízimo no Velho, não vou trazer nada sobre o Velho, vamos tratar do Novo Testamento, porque essa é a grande questão que se atém à maioria dos cristãos. Porque o dízimo era só na lei, não existia o dízimo na graça. Então alguém perguntou aqui, o Novo Testamento não fala sobre dízimos, porque era questão da lei. Ok, então vamos lá, o Novo, tá ok, repetindo. O Novo Testamento, a pergunta é, o Novo Testamento não fala, ou a afirmação, o Novo Testamento não fala de dízimo. Ok. O Novo Testamento tem pelo menos 3 passagens bíblicas a respeito dos dízimos. 3. Uma é Mateus 23, 23, a outra é Lucas 18, 12 e em Hebreus 7. Ali do 1 ao 9 vai tratar de dízimos. Ok, então o Novo Testamento fala de dízimo? Fala. Essa é a primeira questão. Alguém disse, mas não há mandamento sobre o dízimo no Novo Testamento? Ou há algum mandamento do dízimo no Novo Testamento? Vamos abrir Mateus 23 e vamos ler Mateus 23, 23. O Senhor diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Isso aqui é questão gramatical. Se você não tiver compreensão do texto, você não poderá interpretá-lo. Se a sua compreensão foi errada, logo a sua interpretação também será. Observe, se eu digo para você assim, você gosta de pão e manteiga, mas você nunca tem dinheiro nem quer ir comprar. Você devia gostar. Você devia ter estas coisas sem omitir aquelas. Quando eu digo esta frase, eu estou dizendo o quê? Você devia ter o dinheiro e comprar e não omitir aquelas. Aquelas o quê? Gostar do pão com manteiga. Isso é só um exemplo para você entender esse texto aqui. Esse texto aqui, ele está dizendo assim, na última parte, deveis, porém, fazer essas coisas. Essas coisas o quê? Essas coisas que eles desprezavam. O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer, porém, essas coisas. Isso aqui é gramática. Se você não entender gramática, fica difícil. Você não entende nem a sua língua portuguesa. Aí ele diz assim, e não omitir aquelas. Quais aquelas? Quais? A do início do texto. Aquelas quais? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. É isso. Você gosta, se eu usar uma outra frase e eu dizer para você aqui, olha, vocês dão farinha e açúcar, mas nunca fazem o bolo. Vocês deviam fazer o bolo, mas não deixar de dar a farinha e o açúcar. Ou
Vocês dão a farinha e o açúcar, mas nunca fazem o bolo. Vocês deviam fazer essa coisa é o quê? O bolo, sem deixar ou sem omitir aquelas. Quais aquelas? A doação da farinha e do açúcar. Observe, isso é frase, isso é gramática. Isso é coisa simples. O que Jesus está dizendo, repito, quando ele diz assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, aí o Senhor diz, olha, vocês devem praticar isso. Praticar o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz assim, e não omitir aquelas o quê? A entrega do dízimos, do hortelã, do endro e do cominho. Não tem como você me dizer o contrário desse texto. Não tem como, isso é entendimento, isso aqui é gramática. O texto está claro. Jesus aqui não está proibindo o dízimo, pelo contrário, ele está dizendo, vocês têm que fazer essa entrega. Alguém disse, mas isso ele falou porque era o tempo da graça. Então, porque ele ainda não tinha manifestado a graça, aliás. Ele falou isso porque era o tempo da lei, tinha que entregar mesmo no tempo da lei. Não, não é isso. Porque naquele tempo mesmo, Jesus já quebrava a lei. Ele já quebrava a lei. Aqui está, ó. Cristo negou a lei em Mateus 5,16. E a seguir lá no 43. Também sob a lei, Cristo quebrantou o sábado. Se você ler lá em João 5,18, por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus quebrava o sábado, quebrantava a lei do sábado. Quando ele mandou aquele moço que curou aquele homem paralítico, que mandou ele tomar a cama e pôr sobre os ombros e carregar, aquilo quebrava a lei do sábado. E Jesus não sabia? Sabia, mas ele fez de propósito. Sob a lei também, ele livrou a mulher adúltera, no capítulo 8 de João. Ele conhecia a lei. A mulher pega e adultera deveria morrer apedrejada. E Cristo advogou a causa dela. Então, isso dá-nos a entender que quando Cristo falou sobre dízimo ali, não é porque ele queria ainda guardar a lei. Não, é porque o dízimo não foi algo abolido da lei, mesmo na graça. Não foi. Ele tirou muita coisa da lei. A matança, com a graça, com a vinda do sacrifício vicário de Cristo, muita coisa da lei acabou. O que foram? Aquelas leis infraconstitucionais que a gente chama no direito, né? Por exemplo, a matança de animal, a forma que era feito, os sacrifícios, tudo isso desapareceu da lei. No entanto, os mandamentos da lei continuam. Amor ao teu próximo, amar a Deus, não cobiçar, não adulterar. Esses mandamentos continuam. Agora, o sábado sumiu da lei. O sábado foi abolido da lei. Depois eu faço um outro estudo mais aprofundado sobre isso. Sobre o dízimo, Cristo aqui nesse texto, para quem entende de português. Eu não vou falar com os irmãos que não entendem, e até tem gente aí de alto nível, que diz que tem até nível superior, que não consegue compreender esse texto. Se você ler qualquer outro livro, você vai ver essa expressão. Em vários outros livros tem essa mesma expressão. Faça isso, mas não omita aquilo, dentro do próprio texto. Entendeu? Você matou fulano, mas não escondeu o corpo. Ora, faça isso sem omitir aquilo. Ou mate o fulano, mas não deixe de esconder o corpo. Isso aqui é um exemplo que eu estou tentando abrir a sua mente para o texto de Mateus 23. Quando o Senhor fala de dízimo, em Mateus 23, ele diz... Ele não nega, ele não proíbe o dízimo. Não é porque estamos ainda na lei. Não. É porque o dízimo não foi tirado. Não foi abolido da lei. Muita coisa caiu da lei, sim. Principalmente os sacrifícios.
aquelas ordenanças acerca de animais, animal que come, que não come, essa coisa toda sumiu da lei na graça, com a graça. Mas não dá para a gente ficar explicando aqui. O dízimo não era dinheiro, alguém falou. Sim, não era dinheiro porque no princípio de tudo, apesar de existir as moedas eram feitas de prata, de ouro, elas tinham um valor, mas ela não era como uma nota hoje de 10 reais, de 100 reais. Ela não era como uma moeda, como a nossa moeda que a gente tem hoje. E outra, o dinheiro naquela época, mesmo chamado de dinheiro, era muito raro. Quem tinha uma moeda de prata, ele dava o valor que ele queria aquela moeda de prata e fazia troca, fazia negócios. Ok? De forma que o povo, no início, os dízimos eram sempre entregues, dízimo do animal, da cria, da plantação. Por quê? Porque essa era a moeda de troca, esse era o bem maior que eles tinham. As moedas de troca foram alcançando maior espaço com o decorrer do tempo. É como hoje. Hoje você não vive da plantação, você não vive na roça plantando, mas você tem um emprego e você ganha um salário e você tem dinheiro em moeda. É diferente. Naquela época, não. Hoje nós vivemos o quê? A industrialização, a modernização, então é o dinheiro que recebemos e daí é dele que tiramos a 10ª parte. Mas no passado não era assim. No passado, eles recebiam, eles tiravam a 10ª parte, era exatamente do quê? Daquilo que eles plantavam, daquilo que eles criavam, não é? E a Bíblia fala sobre quando o Senhor pede o dízimo em Levítico 27, ele começa a obrigar a trazer o dízimo, em Levítico 27, 30 e 32, ali o Senhor vai falar dos dízimos que eles deveriam trazer. E era de onde esses dízimos? Da terra, daquilo que eles plantavam, daquilo que eles criavam. Por quê? Porque não existia moeda, dinheiro. Não. Algumas pessoas que tinham algumas moedas de prata ou de ouro negociavam aquilo, mas isso era coisa rara, isso não era coisa comum na mão de ninguém. Mas houve uma época até que o dízimo foi trocado quando era para eles transportarem os animais para o certo lugar onde Deus pedia que eles fossem entregar os dízimos. Eles trocavam aqueles animais por dinheiro, por moedas como estas que eu digo para vocês. Ali em Deuteronômio 14, quando você lê Deuteronômio 14, 23 a 26, e também Levítico 27, 30, 31, você vai ver que há sim uma negociação em troca de moedas que tinham seus valores, não como o nosso dinheiro hoje. Vamos a outra pergunta aqui. Dízimo é todo mês? Não, a questão do dízimo não está aqui a exigência de você entregar todo mês. O dízimo você entrega a partir do momento que Deus te abençoou com algo, com algum bem. Eles entregavam dízimos de tudo. Então hoje o que você tem é um emprego. Eles entregavam dízimo de tudo. Por quê? Por que era dízimo de tudo? Porque eles faziam o quê? Eles plantavam, eles criavam gado. Então eles tiravam o dízimo de tudo aquilo ali. Hoje você não planta, você não cria gado, você não. Você trabalha, tem só um salário, você tem uma renda. É dessa renda que você tira o dízimo. E quando é que você entrega o dízimo? É todo mês? É quando você recebe a sua renda. Isso pode ser todo dia, quem trabalha ganhando por dia, quem trabalha ganhando por semana, quem trabalha ganhando por mês. Assim é, recebeu a sua renda, entregue a 10ª parte. Não há problema nisso. Alguém diz assim, mas os dízimos não eram entregues só a sacerdote? Acabou a lei, acabou o sacerdote, não tem mais dízimo. Você acha que é por isso mesmo que os dízimos deixaram de existir? Não. Deixa eu explicar uma coisa. Os dízimos eram entregues a sacerdote porque era lei, era o tempo da lei. Quando passou-se a graça, a igreja primitiva, você não vai ler a igreja primitiva entregando o dízimo. Por quê? Porque primeiro, como os dízimos eram entregues aos sacerdotes, e a igreja primitiva agora ela era perseguida, o que os irmãos faziam? Vendia tudo que tinha e distribuía entre eles, porque a função social do dízimo não é isso mesmo. Então eles não só entregavam a 10ª parte, eles entregavam era tudo. Então na igreja primitiva se entregava tudo, eles vendiam tudo, porque eles não podiam ir mais ao sacerdote,
Porque o sacerdote da época de Cristo perseguia a igreja que se dizia cristã. Então, como é que esses irmãos iriam lá para entregar dízimo no templo ao sacerdote? Isso é incoerente. Isso é você não ter conhecimento da história, da circunstância do momento em que a igreja primitiva está em transição de organização. A igreja estava se estruturando e daí o porquê ela não podia ir lá fazer essa entrega. Era pedir para morrer, porque os sacerdotes perseguiam, não foram mesmo os sacerdotes que mandaram entregar Jesus e crucificá-lo? Como é que essa igreja agora ia lá, um cristão, entregar um dízimo no templo? Nunca. Por isso que eles vendiam tudo o que tinha. E eles distribuíam entre eles para viverem fugitivos. Alguém pergunta, eu não li no Novo Testamento algum cristão entregando dízimo. Claro, eles entregavam, era tudo que eles tinham. Era muito mais do que isso. Você está guerreando aí para entregar 10%. Você está num debate tão grande que não consegue nem assimilar isso. Você está num debate por 10%, no entanto a igreja entregava tudo. Daí o porquê que Ananias e Safira morreu, porque ficaram com uma parte. Porque era ético que eles entregassem tudo. E quando Ananias e Safira resolveram recolher uma parte, Deus matou. Por quê? Porque era entregue tudo, a igreja era entregue tudo. Então, era uma transição, não tinha mais sacerdote, não tinha mais dízimo ao sacerdote. A igreja primitiva, durante toda a história do Novo Testamento, ela está se organizando. Então, no primeiro século, com o caminhar da carruagem, primeiro, segundo, terceiro século, é que vai se organizar os templos, não existia templo, os cultos eram feitos nas casas, vai se organizar os templos e pastores, que Paulo escreveu aos Efésios 4, né? Deus deu uns para pastores, mestres, doutores e profetas. Aí os pastores vão começar a liderar as igrejas, e aquilo que era entregue aos sacerdotes, agora está sendo entregue a quem? Aos pastores. Por quê? Porque essa igreja não estava mais sob o delírio da lei, mas agora sob a circunstância da graça. Então, a princípio, a igreja primitiva não entregava dízimo, mas entregava tudo. Depois, no decorrer dos séculos, é que a igreja vai se organizar, tem-se um líder, um pastor, e a igreja vai entregar os dízimos, então, aos pastores. Deixa eu ver o que mais aqui. Observe que no texto que eu citei, aqui os 3 textos que eu citei de Lucas 18, 12, o fariseu não diz, eu entrego os meus dízimos. Aquela época ainda se entregava dízimos. Não é? Quando ele está orando ali, Mateus 23, Cristo não fala dos dízimos porque existiam os dízimos. E Cristo não proibiu o dízimo ali. Não, eu já expliquei. Cristo disse, Cristo, aliás, retificou aquilo ali, ou ratificou, não é? Cristo ratificou, ele confirmou aquilo ali. Vocês devem entregar assim, mas não esqueça da misericórdia do juízo, né, e da fé. Foi isso que Cristo disse. Em Lucas 18, o fariseu fala do dízimo de novo. Por quê? Porque existiu dízimo no Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento. E Paulo, quando escreve aos Hebreus, eu digo que é Paulo porque eu sei que é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eu tenho um livro com estudo exegético sobre a carta aos Hebreus, e eu sei que foi Paulo. E quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 7, do 1 ao 9, você vai ver que ali Paulo teve mais uma oportunidade para negar os dízimos. E ele não negou. Pelo contrário, ele apenas citou como exemplo, para que servisse até de exemplo para nós mesmos. Então Paulo podia ali, logo quando ele fala sobre os dízimos, ele poderia ter acrescentado, irmãos, agora nós não estamos mais presos à lei, daí o porquê não precisa mais ninguém entregar dízimos. E Paulo não falou nisso. Cristo não falou sobre isso. Cristo não negou o dízimo, Paulo não negou o dízimo. Em Lucas 18, quando o fariseu vai orar, ele também fala que entregava dízimo. Alguém disse assim, sabe por que o fariseu não desceu justificado? Porque
entregava dízimo porque ele vivia pela lei. Não, ele não desceu justificado, é porque ele se auto-justificou. Nada a ver com dízimo. Ele errou quando se justificou, quando quis se autopromover, aí ele errou. Mas o que ele fazia estava certo. Ele dizia, eu jejuar, eu jejuo, eu oro, eu entrego meus dízimos. Isso é correto. Ok, vamos aí à próxima, senão a gente vai enrolar muito com o vídeo. Alguém disse assim, mas o fim da lei não é Cristo? Sim, o fim da lei é Cristo. Mas o que Cristo aboliu na lei? A pergunta é essa. O que foi que Cristo aboliu na lei? Cristo aboliu, por exemplo, o mandamento não cobiçar, não matarás, roubar. Cristo aboliu isso? É o fim da lei. Então você tem que entender, Cristo é o fim da lei, mas em que aspecto? Nos sacrifícios de animais, naquelas ordenanças acerca de animais, a forma que era feito o sacerdócio, tudo aquilo foram pontos que foram mudados com a graça. Então você tem que analisar isso. Não é dizer o fim da lei é Cristo e acabou tudo que estava na lei, nada serve. Tudo que estava no Velho Testamento acabou. Já ouvi alguém dizer isso. Não. É necessário um estudo mais aprofundado sobre isso. Deixa me ver aqui o que mais disseram aqui. Os dízimos eram entregues só a sacerdote? Já respondi. Claro que com o caminhar do tempo passou a ser entregues a pastores. Dízimo era só para Israel? Eu vi alguém falando, mas o dízimo era só para Israel. Não, filho. Quando o dízimo começou, nem Israel existia. Não falei lá? Abraão entregou o dízimo, Israel não existia. Ok? E nem existia lei. Então essa questão de você dizer o dízimo era só para Israel, essa é furada. Essa é uma questão furada. Quando Cristo estabelece a graça, algumas coisas da lei foram banidas. Algumas coisas da lei, como eu já disse, principalmente a questão dos sacrifícios, dos holocaustos, não é? As ofertas de oblações, de sacrifícios, as leis acerca de animais, o dente por dente, olho por olho, né? Se matava, devia morrer. Então muita coisa da lei foi tirada, mas muita coisa, principalmente a constituição maior da lei, não. Não. Então, o dízimo não era só para Israel. O dízimo agora, hoje, atualmente, é para todos. Por isso que Cristo veio. Quando Cristo vem, que ele derrama graça, é para os gentios, é para Israel, é para todo mundo. Então, hoje as igrejas estão espalhadas em todo o mundo. A graça é para todos. E a entrega do dízimo é para todos. O dízimo, ele veio antes de lei, antes da graça, e existiu durante a lei, e existe durante a graça. Ok? Então vamos lá, Cristo não negou o dízimo, Paulo não negou o dízimo, e nos 7.957 versículos da Bíblia, do Novo Testamento, não há um texto sequer, que diga que haja a ordenança para você não entregar o dízimo. Há essa ordenança no Novo Testamento para você não entregar o dízimo? Não há. E há, sim, a observação de Cristo no capítulo 23, quando ele diz que você deveria entregar sim. Quando ele fala com os escribas e fariseus, ele diz, sim, você deve sim fazer isso sem omitir aquilo. É o texto de Mateus 23. E ele não fez aquilo para dizer, não, porque eu ainda estou obedecendo a lei. Não, Cristo já quebrava a lei, já quebrantava a lei, já manifestou a graça. Cristo cumpriu a lei até os 30 anos. Depois que ele foi batizado, ele começa a manifestar a graça e ele começa a quebrantar essa lei. Então, aqui quando Cristo falou isso, é porque ele, de fato, não tirou a entrega dos dízimos como ordenança. De fato, Cristo não tirou essa ordem, que existe antes mesmo da lei e da graça. Em Malaquias, nós temos a ordenança, a última ordenança. Nós lemos em Gênesis,
Abraão falando do dízimo, entregando o dízimo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E Malaquias, o último livro do Velho Testamento, existe a ordenança, para que ninguém esqueça. Né? A ordenança da entrega dos dízimos. Diante disso, eu tenho que perguntar a você, que me ouve, que me vê, não é? Em qual texto dos 7.957 versículos da Bíblia está a proibição da ordem sobre dízimo. Eu tenho que perguntar isso, diante do que eu já expus para você. Aonde está o texto? Se você tiver esse texto, pare de entregar dízimos. Pare. Alguém disse, mas lá em 1 Coríntios 9 ele fala, contribua com amor, dê aquilo que você pode. Ali é oferta. A igreja, ela dava mais do que oferta, mais do que dízimo. A igreja primitiva, ela se entregava por inteiro. Não se compara a essa igreja avarenta que temos hoje, que está guerreando para não entregar 10%. A igreja do passado, como eu já disse, entregava era tudo. Então, quando Paulo fala ali de contribuição, aquilo ali não é base, não é fundamento para você falar sobre dízimo. Essa igreja atual não tem nem moral para se referir à igreja primitiva. Não. A igreja primitiva vendia a casa, vendia tudo. Nós já vimos pastores, obreiros aí cheios de mansões, de casa, carro, vários, tem estacionamento, e irmãos andando de bicicleta, irmãos andando a pé. E guerreando, eles estão guerreando ainda para não entregar 10%. Por quê? Porque são avarentos, essa é a grande verdade. Acham que não devem entregar 10% daquilo que Deus abençoa eles. Nem voluntariamente, porque Abraão, quando decidiu entregar dízimo, Deus não falou, o texto não diz que Deus mandou. Abraão decidiu voluntariamente entregar 10%. Você hoje está guerreando para não entregar, quer um texto, eu quero um texto. Veja a maldade do seu coração. Você quer um texto e você não vai achar em Mateus ou no Novo Testamento nenhum texto proibindo ou dizendo que é proibido entregar o dízimo. Essa decisão é sua. E eu continuo dizendo lá, eu continuo com o 1 Coríntios 6,10, que diz que os ladrões ficarão de fora. E como Deus disse em Malaquias 3, vocês estão me roubando, porque vocês não entregam os dízimos. Se você está me roubando é porque você é ladrão. E a Bíblia diz que ladrão não entra no reino. Dorme com essa hoje. Nesta longa caminhada, muitos se cansaram de seguir Jesus. Notamos que em seu semblante já não brilha a divina luz. Eu creio que se esqueceram como deve ser a vida do cristão, porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração. Porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração.